E aí, meu povo, tudo bem? Nono ano, como é que vocês estão? Tudo certo aí? Tudo jóia em casa? Galera, continuamos, né, na quarentena, cada um na sua casa, nesse isolamento, né, para que todo mundo fique bem depois, tá bom? O prof espera que vocês estejam muito bem, tá? Espero que vocês estejam saudáveis, espero que estejam conseguindo aproveitar as aulas, tá? Se não estiverem conseguindo, galera, fala com a gente, por favor, tá? Estamos sempre dispostos a atender vocês. Então, qualquer dúvida, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar desesperado, né? Já chama a gente, fala lá, chama no WhatsApp e a gente conversa, a gente tira a dúvida, pode fazer com todos os profs, tá bom? Não é só comigo não, com todo mundo. Nesse momento virtual, galera, é esse e-mail mesmo para a gente conversar, tá joia? Galerinha, então é isso. Espero que vocês já estejam acostumados com essas aulas, né, que vão ficar durante um tempo assim, e entendam, né, compreendam que muito do esforço vem de vocês, tá? Para que esse ano letivo seja bom, para que vocês aprendam tudo que a gente tem para passar para vocês, depende muito, né, do esforço de vocês, do foco de vocês. Então vamos lá, vamos com vontade, tá? Para fazer valer a pena todos os esforços dos pais, da escola, dos professores, tá bom? Então se esforcem bastante aí, tá joia? Então tá bom, galera. Hoje nós vamos fazer uma revisão já sobre os pronomes relativos. Nossa, Digão, mas você acabou de começar, né? Você passou o pronome relativo a semana passada, já vai fazer revisão? Já, galera, sabe por quê? Você não esquece, né? Quanto mais vezes a gente vê, melhor, tá? Agora, né, que a gente está aprendendo essa matéria, e como a gente não está na escola para tirar dúvidas e tal, então o prof vai ter que repetir, explicar algumas vezes para realmente não ficar dúvidas, tá? Para realmente vocês compreenderem o conteúdo, que é muito importante, tá? O conteúdo de português no nono ano, ele é pesado, né? Ele é importante, ele vai servir para vocês no ensino médio inteiro, tá? Por isso que o prof já vai fazer uma revisão. Tudo bem? Comecei aqui em tela grande, mas agora eu vou dividir a tela com os slides para a gente fazer essa revisão, tá bom? Então vamos lá, dividindo. E vocês acompanhando a divisão aí. Para sentir como é ao vivo. Digão fazendo na hora aqui para vocês verem como que é. Colocando a câmerazinha aqui do lado, vamos aumentar um pouquinho. Tá bom para me ver aí? Dá para ver no cantinho ali o rosto? Então tá bom. Galerinha, partiu. Agora tá do jeito que vocês estão acostumados já, né? Meus queridos, então vamos lá fazer essa revisão sobre os pronomes relativos, tá joia? E se não aprendeu até agora, agora aprende, tá? Agora vai ficar na cabeça. Beleza. Galerinha, esses slides, né, são do Ético, que é o material que você já tem, então você já possui a apostila. Logo mais nós vamos utilizá-la para fazer os exercícios, tudo bem? Mas, por enquanto, vamos de slides, né, já que não tem o quadro presencial, então vamos de quadro aqui na casa do prof, no quarto, e de slides também, tá bom? Galera, a gente já falou este ano sobre coesão, né? Coesão é como a gente liga as coisas, como a gente faz referência ao que já veio antes, ao que vai aparecer no texto ainda, certo? E uma das partes que a gente falou sobre coesão, a gente falou sobre coesão referencial, né? Então, por que os pronomes relativos, eles entram nos estudos, né, de língua portuguesa em coesão referencial? Porque a gente usa os pronomes relativos para fazer referência a algo que já veio antes no texto, certo? A gente usa os pronomes relativos para retomar algo, para não repetir essa palavra, né? O pronome relativo serve para isso. Você coloca no lugar de algo para não repetir essa palavra. Tudo bem? Então, por isso que ele entra nessa parte de coesão referencial. Ele faz referência a alguma coisa para você não repetir a palavra. Joia? Beleza. Galerinha, e o principal pronome relativo, né, o que a gente mais vê é o que? Ele é o coringa, né? Quando você não sabe qual é o pronome relativo que usa, o que é o mais indicado, tá bom? Ele é uma das classificações do que, né, como pronome relativo, ele é um dos principais conectivos que há em nossa língua. Então, o que, ele realmente é o coringa, ele serve para tudo. Só não pode confundir, galera, o que quando ele é conjunção, quando ele serve para outra coisa, né? Só lembrando, o que ele serve para um monte de coisa. A gente já viu numa aula anterior, né, para que o que serve, e ele serve para diversas coisas. Depois a gente vai trabalhar isso com mais calma lá para o final do ano, tá bom?
a gente vai lembrar todas as funções do que e do se também. Tem outra palavrinha que é coringa. Beleza? Então, o que, ele é considerado um pronome relativo também, né? E aí, quando que ele é pronome relativo? Vocês lembram? Quando a gente pode trocar pelo que, para ter certeza. Um macete. Troca por o qual, a qual. Certo? Beleza. Galerinha, esses conectivos, né, eles representam substantivos ou pronomes já referidos com os quais estão relacionados. Daí serem denominados, né, classificados como pronomes relativos. Então, eles representam, eles se relacionam, eles ficam no lugar, eles fazem referência a alguma coisa que veio antes, retomando, né, esta palavra para que você não a repita, certo? O prof já deu alguns vários exemplos para vocês, né, de como é estranha a repetição às vezes, né? Sei lá, eu esqueci o caderno tinha tarefa. Eu esqueci o caderno tinha tarefa. Aí, galera, o caderno, né? Eu posso falar, eu esqueci o caderno que tinha tarefa. Eu posso colocar o que no lugar para não falar o caderno duas vezes, tá? No dia a dia, meus queridos, na fala do dia a dia, a gente já faz isso, tá? A gente não fica repetindo assim na fala. Geralmente a gente já tem o costume de ligar tudo com pronome relativo. A gente só não para pensar que a gente está usando o que para não repetir o que você acabou de dizer. Tá? A gramática, ela explica a língua, ela explica o que a gente faz na língua. Então, a gente já faz isso, normal. A gente só dá classificação para isso agora, tá bom? Beleza. Galerinha, esses conectivos, eles representam substantivos ou pronomes, né, já referidos, chamam pronomes relativos, e aí os principais, né, olha aqui, ó, no finalzinho desse slide aí, ó, os principais pronomes relativos são, e aí, aparecem alguns, né? O que, o quem, o quando, o como e o onde são invariáveis, certo? E os variáveis, o qual, que pode ter a qual, os quais, as quais, quanto, pode ter quantas, quantos, cujo, pode ter cuja, cujos, cujas, enfim, tá? São variáveis porque pode ter masculino, feminino, plural, tá? E os de cima ali, invariáveis, e tá faltando o aonde ali também, né? Por conta dos verbos poderem exigir a preposição a, a gente vai lembrar isso também. Beleza? Mas esses são os principais, tá? Galerinha, esses pronomes, como o prof já explicou para vocês, eles são usados para evitar a repetição de termos aos quais se referem, certo? Eles são essenciais para a construção de textos coesos e elegantes, sem que se repitam muitas vezes algumas palavras ou expressões. A gente fala que há um problema de coesão referencial quando tem muita repetição no texto, né? Então, para evitar esse monte de repetição, a gente acaba usando os pronomes relativos, né? Para retomar essas palavras e a gente não ficar repetindo. Tudo bem? Galerinha, eles iniciam orações subordinadas, né, restringindo ou explicando o sentido de um termo antecedente expresso na oração anterior. A nossa próxima matéria, né, que tem a ver com pronome relativo, a gente aprende o pronome relativo antes justamente por isso, porque a gente vai trabalhar as orações adjetivas, né? Nós já aprendemos as coordenadas, já aprendemos as subordinadas adverbiais. Agora a gente vai trabalhar com as orações subordinadas adjetivas. E aí vocês vão entender, né, a importância, né, de saber o que é pronome relativo, porque essas adjetivas, elas são iniciadas com o pronome relativo, tá bom? Então, é por isso que a gente aprende o pronome antes de aprender as orações subordinadas adjetivas, que será a próxima matéria, ok? Beleza. Galerinha, e aí a gente tem um exemplo, né? Olha lá embaixo, tá, galera? Tá mudando o slide, mas tá a parte de cima aí é a mesma coisa, né? Ela se mantém no slide, muda lá embaixo. O exemplo. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Galerinha, esse que está em azul aí, destacado, ele serve para a gente não repetir a palavra rua, né? Eu poderia falar assim, olha, caminho por uma rua. A rua passa em muitos países, certo? Mas para não repetir rua, que ficaria um problema de coesão referencial, a gente usa que. E aí eu tenho certeza que é pronome relativo quando eu troco por a qual. Né? Caminho por uma rua a qual passa em muitos países. Então dá certo trocar por a qual aí. Aí você sabe que é um pronome relativo, certinho? Beleza. Galerinha, só para antecipar um pouquinho a matéria que a gente vai ver depois, né, que são as orações adjetivas, percebam que esse que passa em muitos países é uma característica da rua, não é? Caracteriza a rua. Eu estou falando de qualquer rua? Não, eu estou falando de uma rua específica e eu estou falando uma coisa sobre ela aí, ó. Ela passa em muitos países, certo? Então, é uma característica da rua,
beleza? Por isso que chama oração adjetiva, tá? Já para ir adiantando. A oração adjetiva, ela caracteriza o termo que veio anteriormente, o termo que o pronome relativo retoma, tá? Apresenta uma característica, uma qualidade desse termo que veio antes. Tudo bem? Beleza. Ok. Galerinha, aí nós temos um macete, que o prof já falou para vocês. O pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Este macete é muito importante, tá, galera? É assim que a gente testa, é assim que a gente tem certeza que o que é um pronome relativo. Digam, por que eu preciso ficar testando isso? Porque você vai ter de classificar o que, e o que ele serve para um monte de coisa diferente, como o prof já disse. Certo? O que pode ser conjunção, ele pode ser vários tipos de conjunção, inclusive. Tá? E aí, a hora que você vai classificar, se você precisa fazer essa distinção, né, de quando é conjunção e quando é pronome relativo, para ter certeza, o ideal é você tentar trocar o que por o qual, a qual, e ver se dá certo. Tá? Só vai dar certo quando tem um substantivo ou um outro pronome antes, uma palavra substantivada, né, uma coisa, uma pessoa, um animal, enfim, algo que possa ser retomado. Tá bom? Só assim vai dar certo o qual, a qual, e você faz a concordância com o que veio antes. Tudo bem? Respira, Digão. Entendido? Tenta trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, depende do que veio antes, né? Tem que concordar com o que veio antes, para você ter certeza que o que é pronome relativo. Show? Fechou? Então tá bom. Galerinha, e aí a gente vê um exemplo, né? Olha lá, lá embaixo, desce, 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 lá embaixo, eu preparo uma canção a qual faça acordarem os homens. Eu preparo uma canção que faça acordarem os homens. Eu posso trocar o que por a qual, certo? Retoma a canção. Beleza? Digão, como é que seria se fosse repetitivo, se eu não tivesse a qual? Ia ficar assim, olha, eu preparo uma canção. A canção faça acordarem os homens. Né? Só que para não colocar duas vezes a canção, a gente usa o pronome relativo para retomar. Né? No caso aí, o a qual, que poderia ser o que também, sem problemas. Certo? Beleza? Entendido? Certo. Beleza, então. Galerinha, o pronome relativo que, ele tem uma característica que ele pode ser antecedido, né, pode vir antes dele, alguns pronomes demonstrativos, tipo o e o a, que significam aquele, aquela, aquilo. O e o a, quando você pode trocar por aquele, aquele, aquilo, ele é um pronome demonstrativo, ele não é nem artigo, como a gente está acostumado, tá? Nem a preposição a. Quando ele pode ser trocado por aquele ou aquela, ele é um pronome demonstrativo, ele mostra algo, né? Ele localiza algo para gente, tá bom? Por exemplo, digamos, quando, sei lá, você tá com alguém em casa e você fala assim, ô, pega aquela bolsa ali para mim, aquela mochila. Que mochila? A que tá no alto. Aquela que está no alto. Você pode trocar esse a por aquela, não é? Quando você pode trocar o a por aquela, quer dizer que esse a aí é pronome demonstrativo. Ele localiza alguma coisa para você. Ah, a que está no alto, aquela que está no alto. Tudo bem? Então, o pronome, o a e o eles são pronomes demonstrativos quando você pode trocar por aquele, aquela ou aquilo. Ok? E essas palavrinhas podem vir antes do que, né? Olha o exemplo aí. Como o que ama ou sorri. Como aquele que ama ou sorri. Né? Você pode trocar esse o, né? Como o que. Aquele que. Né? Você pode trocar o por aquele. Então, esse o é pronome demonstrativo. E aí o que, né? Que é o pronome relativo, pode retomá-lo. Tá bom? Então, mais uma característica aí do que, né? Ele pode vir precedido pelo o ou pelo a quando eles são pronomes demonstrativos, quando eles significam aquele ou aquela ou aquilo. Tudo bem? Essa é novidade, né? Isso nem é revisão. Isso o prof está mostrando exemplos pela primeira vez, né? Galerinha, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo exemplos de coisas diferentes, tá? Que podem acontecer na nossa língua. Esse é outro caso. Show! Galerinha, e o cujo? Vamos falar um pouquinho sobre o cujo. Né? Para que serve o pronome relativo cujo mesmo? Para ligar dois termos, estabelecendo uma relação de posse. E só lembrando, o cujo ou cuja, cujos ou cujas, eles não admitem artigo ou IA, tá bom? Então você não pode falar cujo ou, cuja, a, cujo, as, pelo amor de Deus, tá bom? Já existe cujo para menino,
cuja para menina, cujos para meninos, cujas para meninas, tá? Para você não colocar o artigo na frente, tudo bem? Outra característica importante, o cujo, ele sempre concorda com a coisa possuída, com a coisa que se possui, tá? Geralmente vem à frente. Beleza. Galerinha, olha o exemplo aí de baixo. O poema de cujos versos gostamos foi escrito por Drummond. Digam que estranho esse de cujos. Percebam que cujos está no plural para concordar com versos. O poema possui versos. Você concorda com a coisa possuída, ou seja, com os versos, certo? Por isso que está cujos. Beleza. Meus queridos, por que está de cujos versos? Porque o verbo que vem à frente é gostamos, e quem gosta, gosta de algo, certo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar, né, ele pede preposição de. Então, o que acontece? Tem o verbo gostamos ali, ó, versus gostamos foi escrito por Drummond. Só que depois do gostamos não tem o de. Gostamos de quê? Onde aparece esse de? Lá antes do pronome relativo. Então você volta aí, ó. Lá. Antes do pronome relativo você coloca o de, que é a preposição exigida pelo verbo gostamos. Tudo bem? De cujos versos gostamos. Bonito. E o onde, meus queridos? Para que serve? Fala para o Diggs. Para que serve o onde? Para falar de qualquer jeito? Para colocar em qualquer lugar? Não, pelo amor de Deus. O onde é empregado somente na indicação de lugar. Estão lendo aí, ó? Leiam aí. O onde, o relativo onde, né? Ele é empregado somente na indicação de lugar. Digam, fala um errado aí só para a gente ficar esperto. Falo. Por exemplo, um casal estava brigando. A discussão estava ficando muito feia, onde apareceu uma senhora para tentar acalmá-los. A discussão não é um lugar para você retomar a discussão com onde, tá bom? Naquele momento onde vimos que momento não é um lugar, momento é o tempo. É naquele momento quando vimos, não onde vimos, tá? E aí, galera, essa questão do onde para retomar tempo, tá? Para retomar alguma coisa que indica tempo, né? Tipo, o momento onde nós começamos. Galera, é muito usado, tá? Então, vocês vão ver, e vocês vão ver isso escrito em coisas publicadas, em livros, em jornais, em diversos lugares, né? As pessoas usando onde para indicar tempo, tá bom? Para retomar alguma coisa que indica tempo. Isso é possível? Olha, tem gramáticos que falam que isso é certo, que isso é normal, tá? Então, você consegue justificar, tá? Quando retoma tempo, você até consegue justificar o onde. Eu, particularmente, sou da gramática tradicional, gosto dessas regras, então, do meu ponto de vista, o onde ele só retoma lugar, assim como o sistema está falando, tá bom? Concordo com eles. Beleza. Exemplo, a sala onde trabalho é aquela. O onde está retomando o quê? Sala, né? Por que eu usei onde, não aonde? Porque o verbo que veio à frente ali, trabalho, ele indica que a gente fica no lugar fazendo um negócio, tá? Então, quando o verbo indica que a gente permanece em algum lugar fazendo algo e não indica deslocamento, aí a gente retoma esse lugar onde a gente permanece com a palavra onde apenas e não com aonde, tá? O aonde a gente só vai usar com verbos que indicam deslocamento. Tudo bem? Tudo certo? Entendido? Fala outro exemplo aí, Digão. Sei lá, a casa onde moro é muito pequena. O ponto de ônibus onde estava esperando o ônibus é muito escuro, certo? Estava esperando, porque ela pararam, né? Então, esse aí seria o certo. Fala um errado, Digão. Aonde você está? O lugar aonde trabalho. Tá errado, tá? Porque você fica parado. Você está no lugar, tá? A gente só vai usar o aonde quando for assim, aonde você vai? Ah, eu fui aonde você mandou. Eu fui ao lugar aonde você mandou. Certo? Pode ser assim. Porque você foi, né? Tem o deslocamento. Só nesses casos que a gente vai usar o aonde. Tem gente que grava assim, galera, onde lugar parado, aonde lugar que se movimenta, que você tem que ir. Não sei se é o melhor jeito, mas assim, se você gravar assim, onde lugar parado, lugar onde você fica lá fazendo alguma coisa durante um tempo, tá?
Aonde, quando tem deslocamento, quando tem movimento, lugares que você tem de se movimentar para chegar, tá bom? Ah, digamos, eu tenho de me movimentar para o trabalho. Gente, não é o lugar em si, é o verbo, tá bom? O verbo trabalhar, ele não pede preposição a, o verbo morar não pede preposição a, tá? Por isso que fica com onde para retomar esses lugares, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Tudo bem? Certo? Digão, é só lugar prédio, assim, ou eu posso, tipo, lugares, por exemplo, ah, eu estava lendo um livro até chegar à página onde me emocionei. A página onde me emocionei. Eu posso retomar a página com onde? Pode, galera. A página é um lugar, né? É um lugar do livro onde você parou. Não é um lugar tipo prédio, mas é um lugar, certo? Então, a página onde eu parei, né? Tá retomando um lugar ali. Tudo bem? Não é um lugar onde você mora, mas, né? É um lugar do livro. Um espaço do livro. Tá bom? Então pode. Galerinha, o aonde, então, a gente emprega somente com verbos que indicam movimento, né? Então tem alguns aí. O ir, o chegar, o levar. Tá bom? Tem vários outros, mas esses aí são que aparecem bastante. E aí, galera, tem a diferenciação dos dois, né? O aonde com lugares que indicam movimento e o onde ele é empregado com verbos que indicam permanência, né? Algo estático. Então, morar, trabalhar, estudar. Olha o exemplo aí. O lugar aonde vamos é maravilhoso, né? Aonde você quer chegar. Galerinha, por que que a gente usou o aonde aí? Porque vamos, que é o verbo que vem à frente, ele tem um deslocamento, né? Vamos vem do verbo ir, você tem de ir até algum lugar, certo? Então, esse deslocamento que tem aí mostra pra gente que há um movimento para chegar neste lugar. Então, a gente retoma com aonde. Esse lugar aí. O lugar aonde vamos é maravilhoso porque tem o deslocamento no vamos, no verbo, tá? E aí, para fazer a pergunta também, né? Aonde você quer chegar? Porque o verbo chegar pede preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, tá? Então, você coloca esse a lá no aonde. É para fazer a pergunta, tá? E aí um exemplo de onde? Conheço o lugar onde as praias são maravilhosas. Galerinha, o verbo são, que vem à frente, ele não indica movimentação, certo? Né? As praias ficam lá e tal. Não tem nenhum verbo aí que indica que você vai até a praia, nada disso, tá? Então, esse lugar aí, você vai retomar com onde, porque não tem nenhum verbo que indique deslocamento, movimentação, tá bom? Onde pus meus óculos? Né? Em que lugar eu coloquei meus óculos? Né? Onde eles estão? Ele fica lá parado, tudo bem? Aí esse onde está nesse lugar aí, onde os óculos estão lá parados, tudo bem? A gente usa até para fazer a pergunta, né? O onde, porque é um lugar que não tem deslocamento nenhum. Tudo bem? Então, aonde, para verbos que indiquem deslocamento, que peçam preposição a. O onde, a gente usa para lugares estáticos, onde você fica lá não permanentemente, mas que você fica lá um tempo fazendo alguma coisa. Tá? Beleza. Galerinha, o prof está aguardando as dúvidas. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Espero que essa retomada de conteúdo aí tenha feito vocês perceber se não entenderam alguma coisa, se precisa perguntar algo, tá? O prof está aberto para que vocês possam entrar em contato, perguntar, tá bom? Eu quero que vocês continuem firmes, com foco, tá? Tudo vai dar certo. Galera, o prof está recebendo muito. Deixa eu até aumentar a tela aqui para a gente conversar. Aí. O prof está recebendo muito comentário e tal de alunos, muita mensagem, falando que está com dificuldade de focar, né? Que é muito difícil estudar em casa, assim, com... Porque tem barulho, porque tem o cachorro, porque tem alguém te chamando, porque a internet às vezes dá problema e tem gente mandando mensagem no meio e fica muito difícil estudar. Gente, não tá fácil para ninguém, tá? Não tá fácil, tá difícil para todo mundo, tudo bem? A vida de todo mundo mudou, tá? E aí, cada um tem de lutar, certo? A pessoa tem de lutar pelo trabalho dela, a pessoa tem de lutar para dar conta de pagar as contas dela, a pessoa que tem uma empresa tem que dar um jeito de tentar manter a sua empresa, seus funcionários e tal. Os pais têm de lidar com um momento novíssimo também, de ajudar os filhos a estudar, alguns nem têm condições para isso, certo? Chamar atenção, tal, para você prestar atenção.
Então, veja bem, a gente, né, nós professores temos de nos reinventar, ficar dando aula, olhando para o computador, que é super estranho, a gente está acostumado com gente na sala, assim, um monte de gente, certo? Então, tá cada um se adaptando ao momento da melhor maneira, tá? E aí, qual é o seu papel como estudante? Tentar se adaptar, tá? Então, você aí precisa ter foco, precisa ter vontade, tá? Não tem como a gente ir até a sua casa e puxar a tua orelha e falar, ah, não, vamos sentar aqui, ó, do lado do Digão, que eu vou te ensinando enquanto vai aparecendo aí. Tá? Depende muito de você, da sua vontade, tá? Do seu foco. Então, faça a sua parte, tá bom? A gente não sabe. Tem gente, galera, que tá esperando assim, ah, daqui a pouco vai acabar essa pandemia, a gente volta lá, eles revisam tudo isso. Cara, pode ser que demore muito, tá aumentando o número de casos, então pode ser que isso demore, vai meses assim, certo? E a gente está passando matéria nova, tá? Então você aí precisa ter noção, tá bom? Foco, vontade, fazer a sua parte para dar tudo certo. Beleza? E se tiver dúvida, chama os profs. Tá joia? Então tá bom. Prof, espero que vocês fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Tá joia? Qualquer coisa, chama o prof. Um beijão. Tchau. Até a próxima.